Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Papo com Matemática e hoje iremos falar sobre semelhança de triângulos. Então, bons estudos a todos. Então pessoal, o conceito de semelhança eu considero um dos conceitos mais importantes dentro da geometria. Para a gente saber se dois ou mais triângulos são semelhantes, devemos recorrer aos casos de semelhança. Esses casos são três, né? E o primeiro diz o seguinte, ó, que dois triângulos ou mais, né, são semelhantes quando eles possuem dois ângulos ordenadamente congruentes. Então aqui, ó, congruentes, né, quer dizer mesma medida. Então imagina a seguinte situação, ó, que eu tenho aqui dois triângulos, tá? Eu tenho aqui dois triângulos, um triângulo A, BC, e tenho aqui um triângulo, ó, com medidas de lado aqui maior. Então vou colocar aqui, ó, ângulos D, E, F. Então observa, não importa para a gente aqui a medida dos lados. Se esses dois triângulos tiver aqui, ó, dois ângulos ordenadamente aqui congruentes com a mesma medida, eles vão ser triângulos semelhantes. Então basta que tenhamos dois ângulos com a mesma medida para que, de acordo com o primeiro caso, tenhamos dois triângulos semelhantes. Já o segundo caso de semelhança diz que dois ou mais triângulos são semelhantes quando eles possuem dois lados proporcionais e os ângulos compreendidos entre esses lados congruentes. Então é necessário, ó, que a gente observe também aqui para a medida dos lados, porque os lados eles têm que ser aqui proporcionais. Então vejamos, ó. Então eu tenho aqui, ó, um triângulo aqui de vértices ABC, ABC. E vou pegar os lados aqui medindo aqui, ó, 2, 3 e esse ângulo aqui do vértice B. Então, de acordo com o segundo caso, para que eu tenha um triângulo semelhante a esse, eu preciso ter, ó, além dos lados serem aqui proporcionais, então vértices E, F e G, além dos lados serem proporcionais, por exemplo aqui, vamos pegar o dobro, ó, 4 e 6, esse ângulo aqui, ó, formado pelos lados que são proporcionais, ele tem que ter aqui a mesma medida. Então esse é o segundo caso de semelhança. Já no terceiro caso, ele diz que dois triângulos são semelhantes quando eles possuem os lados proporcionais. Observe, ó, que temos aqui, ó, dois triângulos aqui, ó, um maior do que o outro, tá? Vamos pegar assim. E vamos dizer que os lados medem, ó, 2, 3 e 4. E se eu pegar aqui os lados proporcionais, ó, por exemplo, aqui o dobro de cada um, ó, 4, 6 e 8, nós temos que esses dois triângulos aqui são semelhantes, justamente porque os lados são proporcionais. Então, é importante a gente atentar para os casos de semelhança. Ó. No primeiro caso, ó, envolve somente medida de ângulo, né? No segundo caso, envolve medida de ângulo e medida de lado. E o terceiro caso envolve somente medida de lado. Então, iremos trabalhar com semelhança de triângulo, sempre observando a figura, né? Olhando seus lados e olhando também as medidas de seus ângulos. Aqui, gente, temos um exercício, tá? Que irei resolver para vocês, que foi uma questão do SAEP. E essa questão diz o seguinte: os triângulos abaixo foram desenhados por um aluno do terceiro ano. Em qual desses desenhos está representado um par de triângulos semelhantes? Então, iremos analisar aqui, figura por figura, para saber onde temos um par de triângulos semelhantes. E para isso, temos que nos remeter aos casos de semelhança. Observe que os casos de semelhança trabalham com medidas de ângulo e com medida de lado. Analisando agora essa primeira figura, o que é que nós temos? Ó? O triângulo de cima, ele é um triângulo isósceles, ou seja, esse lado aqui, ó, tem a mesma medida que esse. E em relação à medida dos ângulos, a gente não pode determinar aqui com certeza a medida desses ângulos. Então, deixa eu desenhar para vocês. Então, temos aqui somente, ó, se ele é um triângulo isósceles, né, nós temos aqui dois ângulos com a mesma medida. Analisando agora o triângulo que fica na parte de baixo da figura 1,
nós temos, ó, esse lado aqui, ó, a gente não consegue determinar inicialmente, né? Mas a gente consegue fazer isso usando o teorema de Pitágoras, mas não vai ser necessário, por quê? Porque a gente já observa que esses dois lados têm medidas diferentes. Se esses dois lados têm medidas diferentes, e esse lado aqui, ó, mede 1, 2, 3, 4, a gente já observa que os dois triângulos, tanto de cima como de baixo, eles não formam lados proporcionais. Porque se eles formassem lados proporcionais, ó, essa medida aqui, ó, no triângulo de baixo, e essa outra medida aqui no mesmo triângulo, teriam que ser congruentes, pois aqui no triângulo de cima isso acontece. Então, se a gente não pode determinar nada em relação à medida dos lados e à medida dos ângulos, a gente não pode concluir que na figura 1 temos um par de triângulos semelhantes. Então, vejamos, ó, analisando agora essa figura 2, o que é que a gente tem? Nessa figura, ó, temos aqui um ângulo de 90 graus. Eu estou afirmando que esse ângulo é 90 porque a gente sabe, ó, que aqui no quadrado, né, o ângulo todo aqui mede 90 graus. E se eu traçar aqui, ó, um segmento aqui, ele vai uma bissetriz, ele vai dividir esse ângulo em duas partes iguais de 45. Então, nesse triângulo de baixo, ó, temos 90, 45 graus aqui e 45 graus aqui. Então, vejamos. No triângulo de cima, nós temos 90 e esses dois ângulos eu não posso determinar a medida de acordo com a malha quadriculada. Então já percebemos que em relação aos ângulos eu não posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes, pois eles não possuem dois ângulos com a mesma medida. Se a gente for olhar para o segundo caso de semelhança, o segundo caso diz, ó, que eles têm que ter os lados proporcionais e o ângulo compreendido entre esses lados tem que ter a mesma medida. Então, se a gente for olhar aqui, ó, o ângulo que tem aqui a mesma medida é o ângulo de 90. É o ângulo de 90. Mas no triângulo de baixo, esse lado aqui e esse lado aqui tem que ter a mesma medida, pois temos um triângulo isósceles. E isso não vai acontecer com o triângulo que está na parte de cima, porque os lados, a altura e a base desse triângulo têm medidas diferentes. Então, esses dois triângulos também não são semelhantes. Analisando agora a figura número 3, iremos escrever aqui a medida de cada ângulo. Nesse triângulo aqui temos 45, aqui mede 90 e em cima aqui mede 45. Já embaixo aqui, ó, temos aqui também 45, aqui temos 90 e aqui temos 45. Então, a gente já observa que esses dois triângulos são semelhantes, porque, de acordo com o primeiro caso de semelhança, dois triângulos são semelhantes quando eles possuem, ó, dois ângulos ordenadamente congruentes. Isso está acontecendo na figura 3, pois eles possuem o ângulo de 90 e o ângulo de 45 com a mesma medida. Portanto, a alternativa correta para a gente é a letra C. Então, pessoal, temos aqui mais um exercício resolvido e, mais uma vez, também temos uma questão do SAEP, né? Que, só lembrando, o SAEP é o Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco. E a questão diz assim: observe os triângulos abaixo. Qual desses triângulos são semelhantes? Então, observe, ó, lembrando lá, né, dos casos de semelhança que nós temos, que são 3. Um caso envolve medida de lado, o outro caso, medida de ângulo, e o segundo caso, né, ele envolve medida de ângulo e medida de lado também. Então, a gente vai observar aqui, ó, na letra A, ele está dizendo que são semelhantes os triângulos, ó, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, de cara aqui, ó, a gente já sabe nesse triângulo 3 que esse ângulo aqui de cima ele mede 15 graus, né? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser 180. Então, ó, 105 com 15, né? Vai dar aqui 120 com 60, 180. Então, o que é que a gente observa? Que os triângulos
1, 2 e 3 não podem ser semelhantes, né? Esses três triângulos, porque eles possuem ângulos diferentes. Embora a gente tenha, ó, os ângulos aqui, ó, de 105 nos três, né? De 105 nos três e 40 nesses dois, tá? Observe que os ângulos do triângulo 3, eles não seguem aí essas medidas. Portanto, os triângulos 1, 2 e 3 não são semelhantes. Vamos analisar agora o que é que diz aqui a letra B, né? A letra B nos fala que são semelhantes os triângulos 1, 2 e 5. Então, ó, triângulo, deixa eu marcar aqui, ó, triângulo 1, ó, a gente sabe a medida dos três ângulos. O triângulo 2, a gente já sabe que o triângulo 1 e o 2, eles são semelhantes, porque possuem dois ângulos com a mesma medida. Basta agora a gente observar o triângulo 5, ó, esse triângulo pequeno aqui, né? Então vejamos, ó. Esses três triângulos aqui, a gente já sabe, ó, que eles possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, ó. 40, 105, 40 e 105 nos três triângulos. Como eles possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, esses três triângulos são semelhantes. Portanto, a alternativa correta aqui para a gente é a letra B. Então, como exercício, eu sugiro que vocês analisem as alternativas C, D e E e digam, né, e percebam por que elas não são semelhantes. Aqui, gente, temos alguns exercícios propostos, tá? Inicialmente, temos aqui três questões que envolvem o conteúdo que estamos trabalhando. Aqui temos a segunda questão proposta, que também é para a gente analisar quais triângulos aí são semelhantes. O objetivo do nosso canal, além de trazer um resumo da teoria e resolver algumas questões para vocês, é de também propor exercícios para que vocês tentem fazer, porque matemática a gente só aprende fazendo. Então, bons estudos a todos e não se esqueçam de enviar dúvidas, caso elas apareçam.